Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Meu nome é Robson, e o que vou contar agora é algo que carrego comigo como uma sombra, algo que vi com meus próprios olhos e senti na minha pele. Não espero que acreditem, e, para ser honesto, muitas vezes eu mesmo duvido que tenha realmente acontecido. Mas aconteceu. Faz parte de mim, da minha história, e talvez escrever tudo isso ajude a colocar um ponto final nesse pesadelo. Isso foi há muitos anos, quando eu servia o exército, um jovem cheio de gás, pronto para o que viesse. Mas ninguém, absolutamente ninguém, está preparado para o que encontramos naquela ilha. Éramos em 12 soldados, 12 homens treinados, fortes, com nossas fardas, nossas botas e nossas armas. A missão parecia simples, quase um paraíso, comparado aos exercícios árduos no quartel. Recebemos a ordem de ir a uma ilha remota, um ponto perdido no mapa que aparentemente ninguém jamais havia explorado de verdade. Nosso trabalho era simples: fazer uma expedição de reconhecimento, vasculhar cada canto, mapear a região, anotar coordenadas, descrever a fauna e a flora. Ficaríamos lá por uma semana, 8 dias, para ser exato, com suprimentos e contato por rádio. Lembro do clima de descontração no barco que nos levou até lá. Piadas, conversas sobre o que faríamos quando voltássemos para casa, sobre as namoradas, a família. O sol estava alto, o mar estava calmo. A ilha foi aparecendo no horizonte como uma visão, um pedaço de terra verdejante que parecia flutuar sobre as águas azuis. Ao nos aproximarmos, a beleza do lugar nos deixou sem fôlego. Desembarcamos na praia, e a areia era fina e branca como açúcar, aquecida pelo sol. A água do mar era tão transparente que dava para ver os peixes coloridos nadando entre as pedras. A vegetação que margeava a praia era um verdor intenso, com coqueiros altos e plantas que nunca havíamos visto. O ar era puro, doce, carregado com um cheiro de maresia e de flores desconhecidas. Parecia o cenário de um sonho, o jardim do Éden. Começamos a exploração animados, como se estivéssemos em uma aventura. No primeiro dia, seguimos pela trilha que beirava o costão rochoso. As pedras eram cobertas por um musgo macio, e a água do mar batia com violência nas falésias, criando arco-íris efêmeros com a pulverização da água. Caminhamos por cerca de 2 horas até encontrar uma clareira natural, um campo aberto, coberto por flores silvestres de cores vibrantes. O vento soprava suave, fazendo as flores dançarem. Mais à frente adentramos uma pequena mata. As árvores eram enormes, com copas que quase bloqueavam a passagem do sol. Mas aqui e ali raios de luz penetravam as folhas, criando um efeito mágico de clarabóias naturais. O chão era forrado por folhas secas, e vez ou outra, avistávamos pequenos lagartos e insetos exóticos. Mapeamos nascentes de água doce, riachos cristalinos que corriam sobre pedras lisas, formando pequenas cachoeiras. Era um ciclo perfeito da natureza. Subimos uma elevação suave, e do topo, tivemos uma visão panorâmica da ilha. Era um espetáculo. De um lado, o mar infinito e azul. Do outro, o verde denso da vegetação que se estendia até onde a vista alcançava, pontuado por rochas e formações curiosas. Registramos tudo com fotos, anotamos coordenadas, desenhamos croquis. A sensação era de privilégio, de estar desbravando um mundo novo, intocado pelo homem. Passamos o resto do dia explorando aquela região, descendo a colina e nos deparando com um vale coberto por samambaias gigantes e bromélias que se agarravam aos troncos das árvores. O som era apenas o dos pássaros, do vento e dos nossos passos. A paz era tamanha que cheguei a pensar que aquela seria a missão mais tranquila e prazerosa da minha vida. Que tolo eu fui! Foi no fim da tarde, quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, que avistamos a torre. Ela estava em uma clareira, no meio de um círculo perfeito de grama, cercada por árvores antigas e retorcidas que pareciam guardiãs silenciosas. A estrutura era de pedra escura, coberta por musgo e trepadeiras. Era alta, muito mais alta do que as árvores ao redor, e tinha um ar antigo, de séculos, uma arquitetura estranha,
que não combinava com nada que havíamos visto na ilha. Não parecia uma ruína comum. Estava incrivelmente preservada na estrutura, embora coberta pela vegetação. Uma construção humana no meio do paraíso selvagem. Isso nos intrigou e ao mesmo tempo acendeu um alerta. Quem teria construído aquilo ali? Por quê? Resolvemos que seria o local perfeito para montar nosso acampamento base. A torre oferecia abrigo, um ponto alto para observação e, de certa forma, uma proteção contra os elementos. Montamos as barracas do lado de fora, mas a ideia era usar a torre como referência. O interior do primeiro andar estava vazio, apenas piso de pedra e uma escada em espiral que subia pelas paredes internas, mergulhando na escuridão dos andares superiores. Não subimos naquele momento. Estávamos cansados e o dia havia sido longo. Comemos nossa ração, rimos um pouco e o clima ainda era de tranquilidade. A noite caiu rápida, como costuma acontecer nos trópicos, e o céu se estrelou de uma forma que nunca vi igual. Milhões de estrelas, um manto salpicado de prata. Fomos dormir com aquele espetáculo acima de nossas cabeças. Mas o sono não durou muito. Acordei com um sobressalto. Não sei dizer a hora, mas a lua estava alta, prateando a clareira. Sentei na minha barraca, o coração batendo forte. Estava tudo silencioso, mas havia algo errado. Um silêncio pesado, denso, que não era o mesmo da noite. Foi quando ouvi um sussurro, baixo, como o vento, mas com uma cadência estranha. Parecia uma voz. Virei-me para o lado e vi que o soldado na barraca ao lado também estava sentado, os olhos arregalados. Ele colocou o dedo nos lábios. O sussurro se repetiu, agora mais alto. Parecia chamar um nome, não o meu, mas um nome qualquer, distante. Saí da barraca e vi que outros soldados também estavam despertos, em alerta. O ar estava frio, muito mais frio do que quando havíamos deitado. A lua iluminava a torre, e a sombra dela era longa e escura, quase como um dedo apontando para nós. Foi então que vi, na escuridão da entrada da torre, uma silhueta, uma pessoa, imóvel, nos observando, mas quando pisquei os olhos, ela sumiu. Pensei ser um truque da minha mente. Foi quando começou. Os sussurros se multiplicaram, vindos de todos os lados, de dentro da torre, da mata, de cima. Eram vozes de homens, mulheres, crianças, todas baixas, todas angustiadas. Chamavam por ajuda, por socorro, por seus nomes. Começamos a ver vultos, pessoas que surgiam por um instante nos cantos escuros da clareira, sob as árvores, e desapareciam. Eram figuras humanas, mas deformadas, machucadas. Via-se um braço pendendo, uma perna arrastando, rostos cobertos de sangue. Não emitiam som, apenas passavam, como se fossem projeções de uma realidade paralela. Alguém ao meu lado grunhiu, levando um tapa no rosto. Vi um soldado ser empurrado com força para o lado, sem ninguém por perto. O pânico começou a tomar conta. Nós, 12 homens armados, treinados para o combate, nos sentimos como crianças indefesas. Aquilo não era um inimigo que se podia ver e atirar. Era algo espiritual, algo que desafiava a lógica e a razão. O pior estava por vir. Eu era o vigia daquela noite, escalado para subir ao topo da torre e observar os arredores. Engole o medo. Apertei a arma na mão e comecei a subir as escadas de pedra. A cada degrau o ar ficava mais frio, mais denso. Os sussurros ecoavam nas paredes, parecendo vir de todos os lados ao mesmo tempo. Alcancei o topo. Era um pequeno compartimento circular, com aberturas em arco que serviam de janelas para os 4 pontos cardeais. A lua iluminava tudo, com uma luz pálida, e no centro, pendurado em uma viga de madeira carcomida pelo tempo, havia um grande sino de bronze. Estava imóvel, coberto de pátina verde. Aproximei-me de uma das aberturas para observar a clareira. Lá embaixo, via meus companheiros, pequenos pontos em alerta. Foi quando senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse atrás de mim. Virei-me rapidamente. Nada. Apenas o sino imóvel. Suspirei aliviado, mas o alívio durou um segundo. O sino começou a balançar, sozinho, sem vento, sem ninguém perto. Balançou uma vez, 2, e então um som horrível, um badalar profundo e triste, ecoou pela torre vibrante e mortal. O som era antigo, carregado de agonia. Congelei. Meus olhos se arregalaram. Do outro lado do sino, uma figura começou a se materializar. Era uma mulher, jovem, de vestes antigas, esfarrapadas e ensanguentadas. Seu rosto estava coberto de hematomas e cortes. Ela olhou para mim com olhos que eram 2 poços de desespero e estendeu a mão. Antes que eu pudesse recuar,
Senti seus dedos frios e ossudos apertarem meu braço com uma força descomunal. Ela abriu a boca e um grito sufocado, um pedido de socorro, saiu de seus lábios. O grito não era apenas som, era uma dor física que penetrava em mim. Fiquei paralisado de terror. Ela gritava, seu rosto se contorcendo, suas lágrimas de sangue escorrendo. Então lentamente, ela virou o rosto como se ouvisse algo, e começou a recuar. Recuou em minha direção, passando por mim sem me tocar, e caminhou em direção à parede de pedra. E entrou. Simplesmente entrou na pedra, como se fosse água, e desapareceu. O sino parou de balançar. O silêncio voltou, mas um silêncio ensurdecedor. Não pensei 2 vezes. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Larguei a arma, que nem lembrava mais, de ter nas mãos, e desabei, escada abaixo. Corri como um louco, tropeçando nos degraus, arranhando as mãos nas paredes ásperas, com o único pensamento de sair daquele lugar. Cheguei ao andar térreo, e estava vazio. Não havia ninguém. Os sussurros haviam cessado, mas a ausência de meus companheiros era mais apavorante. Saí correndo para a clareira, ofegante, e encontrei o grupo. Estavam todos lá fora, amontoados, os rostos pálidos de medo, mas o mundo lá fora estava diferente. Uma névoa havia tomado conta de tudo. Mas não era uma névoa comum. Era densa, espessa como algodão, e tinha uma cor que machucava os olhos. Um roxo misturado com rosa, um tom doentio e artificial que não pertencia à natureza. Olhamos para cima. O céu estrelado estava lá, mas a névoa não deixava que sua luz nos alcançasse de verdade. Era como se estivéssemos dentro de uma bolha, separados do mundo real. Só conseguíamos enxergar quem estava ao nosso lado, os contornos borrados uns dos outros. O silêncio era absoluto, mais uma vez, e aquele silêncio era o prenúncio do pior. Ficamos todos juntos, num círculo apertado, tentando processar o que estava acontecendo. Discutíamos em sussurros o que fazer: voltar para dentro da torre e encarar os fantasmas, ou tentar voltar para o barco, navegando por aquela névoa que não nos deixava ver nem um palmo à frente. Não sabíamos se a névoa cobria toda a ilha, ou se era só ali. Antes que decidíssemos, os sons começaram. Uivos longos e distorcidos, que não eram de lobo nem de cachorro. Eram uivos que pareciam humanos, mas não eram. Gritos de agonia, de fúria, vindos de todos os lados dentro da névoa, estavam se aproximando. O medo coletivo foi maior. Sem pensar, corremos de volta para a torre. Fechamos a pesada porta de madeira e nos amontoamos no centro do salão principal, de costas uns para os outros, armas em punho, apontando para as trevas que nos cercavam. Lá fora, os uivos e os gritos continuavam, como se circulando a torre, testando nossas defesas. Ali dentro, a temperatura caía a cada minuto. Nossas respirações formavam nuvens de vapor. Os 12, preparados para a guerra, mas completamente nos diante do sobrenatural. Ninguém dormiu. A noite pareceu durar uma eternidade. Cada minuto um golpe de martelo no nosso juízo. Quando os primeiros raios de sol finalmente entraram pelas aberturas, a névoa roxa começou a se dissipar, como se nunca tivesse existido. Os sons cessaram. A torre estava em silêncio, apenas o cheiro de mofo e o nosso medo impregnado nas pedras. Saímos cambaleando, exaustos, mas vivos. Assim que o sol se firmou no céu e a ilha recuperou sua aparência paradisíaca, fomos para o barco. Liguei o rádio e reportei tudo aos superiores. Falei sobre os vultos, as vozes, a mulher no sino, a névoa. Esperava que com isso, eles nos mandassem de volta, reconhecessem que a missão era perigosa demais. A resposta foi um balde de água fria. Nosso pedido foi negado categoricamente. A ordem era clara: continuar a exploração durante o dia, mapear o que faltava, e à noite, retornar ao barco. A névoa e os fenômenos são provavelmente fruto do cansaço e da imaginação de vocês, disseram. Ordens são ordens. Ninguém gostou, mas éramos soldados. Obedecemos. Na primeira noite após a ordem, estávamos todos no barco. Uma pequena embarcação, confortável para os 12, mas que agora parecia uma prisão flutuante. A noite caiu, e com ela, a maldita névoa roxa voltou a surgir, como se subisse do fundo do mar. Dessa vez, os sons eram diferentes. Além dos uivos e gritos, havia um ruído de algo arrastando no casco do barco. E então, o mar começou a se agitar. Não era uma tempestade, o céu estava limpo acima da névoa, mas ondas enormes, sem vento, começaram a balançar o barco com violência. O barco balançava tanto que achamos que iria virar. A água do mar, de uma escuridão profunda, começou a invadir a embarcação por todos os lados, não como ondas, mas como se mãos a trouxessem para dentro molhando tudo,
nossos equipamentos, nossos sacos de dormir. No meio do caos ouvimos o grito de um dos soldados. Era o Kleber. Seu grito veio da popa, um pedido de socorro agudo e cheio de dor. Tentamos ir até ele, mas a névoa era impenetrável. Ouvimos sua luta, seus passos, e então disparos. Tiros para o alto, para o nada, tentando afastar o que quer que o estivesse atacando. E então, o silêncio. Os urros cessaram, o barco parou de balançar, a água parou de entrar. Um silêncio tumular se instalou. E aquele silêncio foi pior que o barulho, porque sabíamos que algo terrível havia acontecido. Um calafrio muito maior percorreu nossa espinha. Kleber não estava mais conosco. Quando o sol finalmente raiou e a névoa se dissipou, éramos apenas 11 homens mudos, olhando uns para os outros. Saímos para procurar Kleber. Do lado de fora do barco, havia um rastro de sangue, grossas gotas escuras que levavam da borda da embarcação até a areia da praia e se perdiam na vegetação. Seguimos o rastro o mais longe que pudemos, mas ele simplesmente desaparecia, como se Kleber tivesse sido levado para os ares ou tivesse evaporado. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, além daquelas primeiras gotas. Reportei isso pelo rádio. Novamente, a ordem foi a mesma. Permaneçam e continuem a missão. A essa altura, o desânimo e o medo já haviam tomado conta de todos. Pensávamos em desistir, em pegar o barco e simplesmente ir embora, arcando com as consequências. Nenhum de nós queria ser o próximo, mas algo nos segurava, talvez a esperança tola de que os superiores estivessem certos, ou o medo da corte marcial. O terceiro dia foi o mais estranho de todos. Durante o dia, exploramos uma região de pântano no interior da ilha, um lugar lodoso e opressivo, cheio de insetos e com um cheiro de podridão no ar. Mapeamos contra a vontade, sempre olhando por cima dos ombros. Quando a noite começou a cair, voltamos para o barco. Mas antes que a névoa aparecesse, vimos as luzes. Elas vinham da torre, piscavam lentamente, num ritmo hipnótico, um brilho amarelado e fraco, mas que chamava a atenção de longe. Ficamos observando, hipnotizados, até que a névoa roxa começou a surgir, como de costume. Mas, para nosso espanto, as luzes continuavam visíveis através dela, atravessavam aquela cortina espessa, piscando teimosamente. A princípio, pensamos que pudesse ser o Kleber, que ele estivesse vivo, preso na torre, e estivesse nos sinalizando. Mas era um pensamento ridículo. Se ele estivesse vivo, por que não teria voltado para o barco? E mesmo que estivesse, como teria conseguido uma fonte de luz tão potente, a ponto de furar a névoa? Ficamos confusos, divididos entre a esperança e o medo. Decidimos não sair do barco. Ficaríamos juntos e nos protegeríamos. De repente, a luz se apagou e o pesadelo começou. Mas dessa vez, foi diferente. Não ouvimos os uivos, não sentimos o barco balançar. Apenas a névoa densa e silenciosa envolvia a embarcação. Ficamos amontoados na cabine principal, ombro a ombro, as armas prontas, as lanternas nas mãos, mas as lanternas não funcionavam. Nenhuma luz funcionava. A escuridão dentro da cabine era absoluta. Não víamos nada. Não ouvíamos nada além da nossa própria respiração ofegante e dos corações disparados. Passamos a noite em claro, tateando para ter certeza de que ainda estávamos todos lá, contando e recontando os corpos pelo tato. 11, depois 10. Não, ainda éramos 11. Ou será que não? O pânico da contagem no escuro era torturante. Quando a luz do dia finalmente venceu a névoa, contamos novamente, e na contagem estávamos em 10. O Gustavo havia sumido. Sem um som, sem um grito, sem um rastro, simplesmente deixou de existir entre nós. O desespero tomou conta. 2 homens em 2 noites. Dessa vez, não esperamos ordens. Decidimos que iríamos até a torre. Precisávamos de respostas, e no fundo, sabíamos que era para lá que nossos companheiros haviam sido levados. Com as armas em punho, e o sol alto nos protegendo, invadimos a torre. Revistamos cada andar, cada canto, cada fresta, nada. Até que chegamos ao topo, onde eu havia visto a mulher. Lá estava o Sinu, imóvel, mas algo me chamou a atenção. Na parede oposta à entrada, perto do show, havia um buraco pequeno, quase imperceptível, escondido atrás de uma pedra solta. E dele vinha um cheiro nauseabundo, pútrido, de carne em decomposição. Meu estômago embrulhou. Ajoelhei-me e comecei a retirar as pedras ao redor do buraco. Estavam soltas, como se tivessem sido colocadas ali recentemente. Com um esforço, aumentei a abertura. E então,
O que vi me fez recuar com um grito. Uma pilha de ossos humanos despencou do buraco, caindo aos meus pés. Ossos velhos, amarelados, de muitas pessoas. Chamei os outros, que vieram correndo. Olhamos para aquele ossuário com horror. Então, com uma fúria que misturava medo e desespero, começamos a quebrar as paredes do alto da torre. Usamos coronhadas, pés de cabra, tudo o que tínhamos. E as paredes, que pareciam sólidas, cederam com uma facilidade assustadora. Atrás delas, encontramos o que procurávamos. E o que jamais queríamos encontrar, lá estavam os corpos. O Kleber e o Gustavo, amontoados num pequeno espaço entre as paredes, como se tivessem sido empurrados para dentro de um vão. Seus corpos estavam machucados, os olhos arregalados num terror que a morte não conseguiu apagar. Tinham marcas de unhas nos braços, como se tivessem tentado se agarrar a algo. Ao lado deles, dezenas de outros corpos, em diversos estágios de decomposição. Esqueletos, corpos mumificados, outros mais recentes. Pessoas que, como nós, haviam sido atraídas para aquela torre amaldiçoada. A torre era um ossuário, um túmulo. E de repente, tudo fez sentido. As vozes, os vultos, os pedidos de socorro, eram eles, as almas daqueles que haviam morrido ali, aprisionadas, revivendo sua agonia todas as noites. A mulher do sino, provavelmente uma das primeiras vítimas. A névoa, o portal. Não pensamos duas vezes. Pegamos os corpos de Kleber e Gustavo, com todo o respeito que pudemos reunir naquele estado de choque, e descemos da torre correndo. Dessa vez, não houve discussão, não houve rádio. Fomos para o barco, ligamos o motor e partimos. Abandonamos a missão. Abandonamos tudo. Enquanto o barco se afastava, olhei para trás. A ilha, tão bela sob a luz do sol, parecia agora um monstro verde à espreita. A torre ainda era visível, um dedo acusador contra o céu. Prometi a mim mesmo que nunca mais poria os pés lá. A viagem de volta foi silenciosa, cada um absorto em seus próprios pensamentos, em seus próprios terrores. Quando chegamos ao continente, fomos recebidos como desertores. A história que contamos foi recebida com incredulidade e desprezo. Os superiores nos chamaram de covardes, de loucos. Disseram que havíamos cedido ao medo, que inventamos aquela história para justificar nossa fuga. Fomos sumariamente exonerados e expulsos do exército. Uma mancha em nossa ficha, uma desonra. Mas, para nós, foi um livramento. Trocamos a honra militar pela vida. E na época, foi o melhor negócio que fizemos. Os anos se passaram. Perdi contato com a maioria dos 9 homens que sobreviveram comigo. Alguns, sei, tiveram vidas difíceis, assombrados por pesadelos, pelo alcoolismo, pela loucura. 2 deles não resistiram e tiraram a própria vida. O que vimos naquela ilha não era algo que se pudesse simplesmente esquecer. Era uma ferida que não cicatrizava. Eu mesmo, durante muito tempo, acordava no meio da noite com o som do sino, com o grito da mulher, com a sensação de seus dedos frios em meu braço. O medo me acompanhava como uma segunda pele. Certo dia, muitos anos depois, resolvi investigar. Fui a arquivos públicos, a bibliotecas antigas, vasculhei jornais e documentos. Queria saber se havia algum registro sobre aquela ilha, sobre a torre. O que descobri foi mais assustador do que eu imaginava. A ilha, ao que tudo indica, foi usada como colônia penal em tempos coloniais. Um lugar para onde eram mandados os indesejáveis, os criminosos, os loucos. E segundo relatos fragmentados, havia uma torre, a Torre dos Suspiros, era chamada. Diziam que os prisioneiros eram submetidos a torturas inimagináveis, e muitos morriam dentro dela. A lenda local contava que os gritos e os pedidos de socorro dos torturados nunca haviam cessado, que suas almas estavam presas às pedras da torre, condenadas a repetir seus últimos momentos de agonia para sempre. A névoa roxa, talvez uma manifestação da própria dor, uma cortina entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Hoje, já velho, escrevo este relato não como um pedido de desculpas ou uma tentativa de justificar meu passado. Escrevo como um alerta. Escrevo para colocar um ponto final nessa história, para exorcizar de uma vez por todas esses fantasmas. Sei que a ilha ainda está lá, com sua beleza mortal. Sei que a torre ainda está de pé, esperando, e sei que em noites de névoa, o sino ainda toca. Às vezes, ainda o ouço. Um som distante, abafado, mas real. Mas agora, ao escrever a última palavra, sinto como se um peso enorme tivesse sido retirado das minhas costas. O medo não me domina mais. A lembrança, sim, estará sempre aqui. Mas o medo
Aquele frio na espinha finalmente se foi. Entreguei a história ao papel, e com ela, entrego também minha paz. Que quem ler este relato, acredite ou não, saiba que há lugares neste mundo onde a linha entre a vida e a morte é tênue, e que alguns paraísos podem esconder os mais terríveis infernos. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.